Provérbios é o livro da sabedoria. E a gente vê Salomão deixando várias direções sábias, que para nós hoje são conselhos importantíssimos, que se todos nós aplicarmos, vivermos, certamente a gente vai ter uma vida melhor. Inicialmente aqui, irmãos, eu quero destacar 3 versículos, depois eu vou aqui dividir o capítulo que nós lemos, para a gente compreender com mais profundidade aqui, buscando as lições inspiradas. Primeira coisa aqui, o versículo 1 está dizendo o quê? Que toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola faz o quê, igreja? Derruba com as suas próprias mãos. É claro, igreja, que aqui não é só para as mulheres, né? É responsabilidade do ser humano, é do homem, da mulher, do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos. É responsabilidade nossa de trabalhar junto no quê? Na edificação de um lar, na formação da família, né? Eu vejo muitas pessoas pegarem esse verso aqui, propriamente apontar só para a mulher sábia. A mulher tem que ter sabedoria, a mulher que acaba com o casamento, a mulher que destrói o lar. Não, isso aqui é para o ser humano. É responsabilidade do homem, da mulher, é responsabilidade nossa de edificar o nosso lar. Amém, igreja? Então diga comigo assim, é responsabilidade minha, nossa, de edificar o nosso lar. Então, se o seu lar está destruído, você tem parte com isso. Não é só a mulher, né? É mulher, é homem, é filho. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade e trabalhar junto para edificar, para construir, para fortalecer o lar, né, aonde você vive. Amém, igreja? Isso, aqui a gente pode pegar o contexto, aqui a gente vê que Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Antes mesmo, lá quando o Senhor pede a ele, né, pede algo que eu te darei. Ele podia pedir tantas coisas e ele pede sabedoria. Então muitos lares estão sendo destruídos, o inimigo tem entrado porque está faltando sabedoria. Então vamos pegar aqui a parte, né, do verso 1. Todo ser humano com sabedoria faz o que, igreja? Edifica a sua casa. Mas o ser humano, a pessoa tola, né, ela derruba, ela destrói o seu lar como? Com as suas mãos. O que é mão? É atitude, né? É os seus feitos. Veja que muitas são as atitudes erradas dentro de um lar, que está, irmãos, levando, né, o casamento, a família, a convivência entre pais e filhos à destruição. Então nós temos que pedir, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu preciso, né, ser peça fundamental na edificação do meu lar, na construção da minha família. Amém, igreja? Família não se acha, família se constrói, família se edifica, família ela é formada com bases, princípios, né, com sabedoria. E se não tiver isso, irmãos, vai ser grande a destruição desse lar. Lembra daquela parábola, aquele conto que o Senhor Jesus fala da casa edificada na areia? Quando vem o vento forte, a tempestade, não tem princípio, não tem fundação, não tem, né, ali o alicerce, está na areia. Quando vem um vento, o que acontece? Grande é a queda, grande é a destruição daquela casa. Mas Jesus conta que uma casa firmada na rocha, rocha é a palavra é Jesus, uma casa em Cristo, pode vir a tempestade e essa casa não vai ser assolada, derrubada. Amém, igreja? Então diga comigo, a minha casa, diga o meu lar, precisa ter princípios, fundamento firmado na palavra. Amém? Glória a Deus. Outro versículo que eu quero destacar aqui, igreja, é o verso 4. E está escrito aqui no verso 4: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Vou pedir para mudar a tradução, coloca vivo a NVT, para a gente ver o que está sendo propriamente falado nesse verso. Um estábulo, sabe o que é estábulo? Estábulo sem boi permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Tem uma tradução que fala abundância, né? Prosperidade. Agora, igreja, aqui é para saber lidar com as pessoas, profissionalmente, no seu trabalho. Principalmente quando você trabalha com mais gente, com mais pessoas, né? Os pensamentos das pessoas são diversos. E se a gente não souber lidar com a situação, veja que não vai ter colheita, não vai ter abundância, não vai ter prosperidade, crescimento.
Tem muitas empresas, tem muitos grandes negócios falindo porque está faltando, irmãos, né, a sabedoria das pessoas para lidar com o ser humano. É claro que aqui a gente precisa entender, irmãos, ali o contexto da história, né? Precisamos aqui, quando o texto foi escrito lá atrás, está falando aqui de colheita. É bom lembrar que naquele tempo não tinha colheitadeira, aquele tempo não tinha trator, né? Aquele tempo, irmãos, o arado era com mulas, né? Com bois. Então era preciso de bois para então fazer a colheita. Né? Então, olha só, está dizendo aí, não, tem gente que fala assim, não, eu não quero me misturar com pessoas, eu não quero, né, como dizem, quebrar a cabeça com pessoas, né? Irmãos, nós precisamos de pessoas para trabalhar, precisamos de pessoas para, né, desenvolver o serviço que precisa ser feito. Agora, se eu não quero pessoas, o estábulo vai estar limpo e não haverá colheita, não haverá ali o crescimento, prosperidade. Então esse verso aqui está falando assim que a gente tem que, irmãos, eu quero ter uma colheita grande, então boi dá trabalho, irmãos, tem que limpar, tem que cuidar, porque senão se perde, né? Convivência com pessoas no trabalho, irmãos, né? Nem sempre todas as pessoas elas aceitam, nem sempre as pessoas concordam. Vai ter aquela pessoa que ela bate de frente, ou não tem? Tem gente que fica zangado com você, com o seu posicionamento, com aquilo que você fala, mas você tem que saber lidar com isso. Porque se não saber lidar com isso, não haverá abundância de colheita, não vai ter trabalho produtivo. Então, Salomão está dizendo que, irmãos, a prosperidade vinha com o quê? Com a força do boi. O boi era necessário para ter a colheita abundante naquele tempo. Claro que, para você entender, né, sobre aqui o que a gente está falando, irmãos, é sobre pessoas. A gente tem que saber contar com, né, a mão de obra do outro. Né, saber, irmãos, que aquela pessoa ela tem uma força, um potencial dentro dela, que ela pode colocar para fora e que vai te trazer uma abundante colheita, né, diante do seu trabalho que se faz. Amém, igreja? Glória a Deus. Outro verso que me destaca aqui é o verso 12. Então veja que primeiro fala sobre a edificação de um lar, que tem que ter sabedoria, e com a sabedoria, irmãos, para lidar com as pessoas, nós teremos uma colheita abundante. Agora o verso 12, Salomão escreve assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Cuidado com os caminhos que aparecem em sua vida. Nem tudo que parece né? Parece ser bom, mas não é bom. Parece dar certo, mas não vai dar certo. Parece que, olha, é o que eu preciso. Talvez é o que você pensa que você precisa, mas não é aquilo que Deus quer que você tenha na sua vida. Então, a gente precisa ter, irmãos, a sabedoria para ter o discernimento em saber que o caminho, ele é único. Jesus disse, eu sou o caminho. Né? A gente vê que há muitas portas que se abrem no sentido de opção. E às vezes a gente vai já pelo calor da necessidade, às vezes o desespero, talvez até mesmo, né, a falta de saber esperar. Não, mas me surgiu essa oportunidade. A questão é, vem de Deus? Porque se vem de Deus, irmãos, você vai ter paz no coração, você vai ter sossego, tranquilidade. Agora, se você vem e se depara com uma porta, uma oportunidade ou algo que surgiu, e logo você fica preocupado, incomodado, seu coração fica apertado, angustiado, olha, abre os olhos. Porque parece ser bom, mas o fim é destruição, é morte. Irmãos, para acabar com a sua vida diante daquilo que você está fazendo. Então analise, peça a Deus, Senhor, eu quero a direção, eu quero que o Senhor me mostre o que eu devo fazer, como agir, para não tomar decisões erradas. Muitas são as pessoas que estão tomando as decisões erradas e por isso, irmãos, estão, desculpa a expressão, quebrando a cara. Porque está achando que é o certo, mas não é o que Deus tem para a sua vida, não é o que Deus tem para o seu momento, não é o que Deus tem para que você possa então ter naquela condição como aquilo que vem de Deus para você. Amém? Outra coisa aqui, falei 3 aí, mas passei os olhos aqui, acabei de ver o verso 30. Isso aqui fala também de algo muito importante que a gente precisa compreender. O que está escrito aqui, igreja? Bem a parte final, o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja só, é claro que aqui tem os dois lados da inveja. Nós não podemos invejar
E também temos que ter muito cuidado, irmãos, no sentido assim, quando você percebe que você fica muito doente, quando você fica com muita dor nos ossos, no corpo, Salomão está dizendo que é uma ação de inveja. Não sei se você percebeu já, que do nada parece que uma dor no corpo, a dor nos ossos, e você vai ver alguém está invejando de você. Ele está dizendo, a inveja é a podridão dos ossos. Vamos um pouquinho mais profundo, irmãos? Vê uma outra tradição. Tem uma tradição que fala, irmãos, que a inveja causa câncer, doença profunda, traz enfermidade ao ponto de corroer, acabar com a saúde, com os ossos da pessoa. Olha aí a tradição, ó. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer. O que me desperta aqui a dizer à igreja, irmãos, não é normal ficar com dor no osso, a não ser algo que a pessoa fala assim, mas é genético. Mesmo uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, se meu pai, se meu avô, se a descendência passada teve isso, eu tenho que, como cristão, se posicionar que se é uma maldição, se é algo espiritual, aquilo foi cortado até a minha conversão. Na minha conversão, aquilo foi ali desfeito, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Me posicionar. E agora quando você percebe assim um mal-estar, uma dor nos ossos, do nada dói, irmãos, vai orar, vai repreender, vai mandar embora a inveja e você vai ver que essa dor vai sumir. Porque Salomão está dizendo aqui que a inveja ela corrói, os ossos ao ponto de ser comparado como um câncer, que vai consumindo aos poucos. Quando a pessoa menos ela espera, ela está com o seu corpo, a sua saúde toda destruída. Amém, igreja? Então, se você sente muita dor no corpo, muita dor nos ossos, vai para a oração. Não aceita isso não, porque alguém está tendo inveja. Inveja, irmãos, a gente não sabe de onde vem. Muitas vezes vem da pessoa que a gente menos espera. Alguém que está sorrindo para você, mas lá no fundo está desejando o que você tem, o que você conquistou, o que você é. Ela não tem a capacidade de trabalhar, fazer, lutar para conquistar ou ter o que você tem, mas ela fala assim, olha, eu queria ter o que ela tem, aquela pessoa tem. Pode conquistar outros, mas ela quer ter exatamente aquilo. Então, tanto a inveja quanto o olho grande, a gente tem que orar nesse sentido aí de não aceitar de nenhuma maneira isso em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou aqui dividir, irmãos, pelo menos aqui em 3 partes para a gente concluir aqui. Do verso 1 ao 9, Salomão está dizendo sobre não ser insensato. Aqui a gente vê, irmãos, que a insensatez é o oposto da sabedoria. E o texto está escrevendo aqui várias vezes que a pessoa insensata, ou traduzindo, a pessoa tola, como quem não quer a sabedoria. Você já viu pessoas assim, irmãos? Pessoa que ela não quer estudar, não quer aprender, ela não quer ter sabedoria, ela não quer ir atrás para aprender. E Salomão está dizendo assim, que o tolo, ele não quer, irmãos, aprender, ele não quer ter sabedoria. Ele está satisfeito com o que tem, com o que sabe, e não quer avançar. Esse é um grande perigo, irmãos, que muitas pessoas acabam caindo. E aí elas acabam se acomodando. Elas acabam então achando que já chegou no máximo dela. Não, igreja, nós temos da parte de Deus uma fonte inesgotável, não se acaba. Todos os dias o Senhor pode nos acrescentar algo novo. Amém, igreja? Algo novo o Senhor pode te dar. Então, a Bíblia está falando aqui que há pessoas que elas não querem mudar. Elas já estão conformadas com a vida que está vivendo e achando que ela já é a pessoa mais sábia do mundo. Então Salomão, pode ver, do 1 ao 9, ele destaca sobre o insensato, aquela pessoa que ela não busca sabedoria. Agora, do verso 10 ao 14, ele está falando aqui, irmãos, sobre não descuidar do coração. Pode observar aí, passa os seus olhos aí, você vai ver que ele está falando do coração. O coração conhece a sua própria amargura. Então, o que ele está falando? O coração aqui representa a sede de nossos sentimentos. E isso nós precisamos cuidar bem, irmãos, em nossas emoções sempre. Um coração desprotegido está exposto a ser ferido e revela o lado negativo. Salomão está dizendo aqui, irmãos, não deixe o seu coração desprotegido. Você vai ver, irmãos, o que se deve guardar, guarda o coração. Foi o próprio Salomão que expressou isso. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, proteger. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque o coração, irmãos, é a saída da vida.
Se o seu coração estiver alegre, nós lemos aqui, você vai ter saúde, você vai ter vida. Agora, se o seu coração estiver, irmãos, triste, você perde o vigor, você perde o ânimo, você perde até a força de vontade para fazer algo que precisa ser feito. Amém, igreja? E do verso 15 ao 19, Salomão está dizendo assim: não seja ingênuo. A ingenuidade é não saber o que está errado. Ao contrário da pessoa insensata, irmãos, que despreza a sabedoria, que não vai atrás da sabedoria, quem é ingênuo até quer saber, até quer aprender, mas não se dedica suficiente. Ela não aplica o coração, não coloca força naquilo que está fazendo. É aquela pessoa que faz, irmãos, com moleza, como diz o ditado, ela não veste a camisa, ela não faz com força, ela não faz com dedicação. Tudo que for fazer, irmãos, faça de todo o seu coração. Então o Salomão está dizendo: não seja ingênuo, não. Você quer fazer? Então faça bem feito, faça para valer. Para servir a Deus, irmãos, não sirva a Deus com moleza, não sirva a Deus sem vontade, não sirva a Deus de qualquer jeito, deixando Deus, irmãos, em outro lugar da sua vida. Não, Ele tem que ser, irmãos, o centro. Ele tem que ter, no nosso coração, nós temos que colocar Deus como prioridade, para servir, para honrar ao Senhor, fazer então, irmãos, bem feito. Amém, igreja? Então aqui a gente vê o que nós precisamos atentar, tomar muito cuidado. Do versículo 20 ao 25, passa os olhos aí na sua Bíblia aí, do 20 ao 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganado. Do que agora ele está falando aqui, igreja? Faça boas amizades. Nossos relacionamentos demonstram, irmãos, como estamos convivendo com pessoas sábias ou não. Qual é o seu rol de amizades? É claro que, irmãos, às vezes a gente acha que nós temos amigos. Eu já disse aqui por várias vezes, o nosso verdadeiro amigo sempre será o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro amigo. Mas precisamos ter pessoas à nossa volta que realmente vêm estar ao nosso lado. Vê que ele está falando aqui, irmãos, que quando há uma pessoa certa, uma pessoa verdadeira, essa pessoa vai te livrar, vai te ajudar, ela vai estar ao seu lado de verdade. Ajuda, pessoa verdadeira, ela salva vidas. Quantas pessoas que já estendeu as mãos e te salvou, te socorreu, te ajudou? Então é sobre isso. Mas a pessoa falsa, o que Salomão está dizendo? Ela é traiçoeira. Só para interagir, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado assim: abre os olhos. Eu creio que é um alerta de Deus para muita gente aqui hoje, hein? Abra os olhos. Talvez você está achando que essa pessoa é verdadeira, mas ela é traiçoeira. Não é por acaso, irmãos. O Senhor nos mostrar isso aqui, tá? Do versículo 26 ao 29, Salomão está falando do quê? Ele está falando assim de temer a Deus. Veja o versículo 26 aí. No temor do Senhor, há firme confiança. A pergunta que eu faço para a igreja hoje, irmãos, qual é o nível, se assim podemos medir, Qual é o nível de temor que você tem a Deus? Você tem aquele temor de, irmãos, ver uma palavra, ler uma palavra, receber uma palavra, e aquela palavra te desestruturar, mexer com você? Ou a palavra de Deus já não te incomoda mais? Porque, irmãos, eu não sei com você, a gente lê, eu leio a Bíblia aqui, tem hora eu falo, meu Deus, arde no coração, incomoda, fala assim, é o Senhor alinhando. Eu vejo isso, se assim podemos falar, medir, isso é temor. Agora, quando tudo fica natural, eu leio, nada me incomoda, não me confronta, não me desperta, irmãos, preocupante, hein? Tem que, atentar, porque o temor a Deus não está como outra hora esteve. Então a pergunta é: qual nível de temor, se assim você pode medir, que você está tendo? Está grande? Ou está pequeno, ou já não tem mais? Você tem temido, respeitado a Deus, as coisas de Deus? Porque, irmãos, tem que ter o temor, o temor de estar na igreja, estar na presença de Deus, estar em oração, estar lendo uma palavra, estar, irmãos, com a vida, é o temor. Salomão está dizendo que o temor, ele vai firmar, irmãos, você na confiança. Se você permanece temendo a Deus, você vai continuar confiante no Senhor. Você pode estar passando por lutas, dificuldade, as afrontas estão contra você, mas eu estou temendo, estou confiante, estou na palavra, o Senhor está comigo, e eu creio que nessa confiança, temendo a Deus,
nada vai me faltar. Então Salomão está abordando aqui, né, sobre o temor. E a gente vê, irmãos, que por todo o Provérbios você vai ver vários versos sobre o temor. O temor do Senhor é um dos principais, né, temas de Provérbios. Você pode procurar em todos os capítulos, você vai ver ali sempre ou falando diretamente ou alguns reflexos sobre o temor que Salomão expressa, né? Que quando então nós tememos a Deus, nós procuramos, né, com as nossas atitudes, as nossas palavras, até os pensamentos, não, eu preciso mudar, né? Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer algo que vai agradar a Deus. A decisão que eu vou tomar, a atitude que eu vou ter, irmãos, quando eu temo, é uma atitude pensada, né, colocada diante de Deus. Não é nada pelo impulso, não é nada né, pelo calor da necessidade, não. Ainda que eu precise tomar uma decisão, gente, mas eu temo a Deus. Eu coloco diante do Senhor, né, aquilo que eu preciso fazer. Não é fazer de qualquer jeito. Muitas pessoas perderam esse temor, né? Temor de colocar na mão de Deus, consagrar o Senhor, deixar na mão dele, confiar nele, né? Para que ele venha te dar um apontamento, uma direção para a sua vida. E do verso 30 ao 35, a gente vê Salomão falando sobre as reações positivas. As nossas reações revelam quem realmente nós somos. Quais são as suas reações diante de uma luta? Diante de uma adversidade, um momento que, irmãos, você diz assim, e agora? O que eu vou fazer? Qual que é a sua reação? Né? Quando alguém faz algo ruim com você, como que você reage? Né? Como que você, irmão, se posiciona quando alguém diz um não para você? Será que você fica chateado, nervoso, cabeça quente? Porque a gente, muitas vezes, nós não estamos preparados para aceitar o não. E se a gente olhar para a Bíblia, irmãos, o não faz parte desde o início da Bíblia. Quando Deus falou para Adão e Eva, né, não comerás desse fruto. Não. Aí depois você vai ver, de 10 mandamentos, 8 tem não. Né? Já prestou atenção? Então o não, irmãos, é princípio. O não faz parte. A gente tem que saber, irmãos, tanto a dizer não para alguém, quanto também, irmãos, a aceitar, sem se ferir, o não das pessoas. Porque muitas vezes tem gente que sabe dizer não, mas ela não sabe aceitar o não. O não é correção. O não, irmãos, faz parte do processo. Sabe que muitas vezes o não de hoje, irmãos, lá na frente é o mesmo Deus que hoje dá o não, lá na frente é o Deus que ele dá o sim. Né? Porque a hora certa, o tempo pertence a Deus. Eu já vi pessoas, me lembro aqui agora de algo que eu posso contar aqui que deu um resultado positivo, deu certo. Que, irmãos, o não de Deus para um casal, um relacionamento, eles entenderam, por mais que doeram, eles se distanciaram, continuaram orando, passado anos depois, não foi meses não, anos depois, aí, irmãos, eles voltaram a se aproximar já com o sim de Deus, casaram, estão felizes, estão bem na vida financeira, em todos os aspectos, mas o não de início foi um baque, irmãos, não aceitaram, ficaram chateados, até que então, eles tomaram a decisão, não, melhor obedecer a Deus do que a gente insistir agora no que Deus não está provando no momento, né? Não é verdade, irmãos? É assim também para a empresa, é assim também para o dia a dia trabalho, para todos os posicionamentos. Aprenda o não do momento, o não de hoje, amanhã pode ser o sim de Deus. É na verdade, igreja. A gente tem que ter sensibilidade para compreender o não de Deus. Então eu vejo aqui Salomão falar sobre as reações. Qual é a sua reação quando o pai e a mãe te corrigem? Quando Deus usa aqui o pastor para dar uma palavra? Quando o patrão fala para você algo que você não quer ouvir? Qual que é a sua reação? Como que você se comporta? Né? Quando a sociedade diz algo que você não está de acordo, como que você se comporta? Depois, irmãos, passa os olhos aqui do 30 ao 35, né? E você vai ver que Salomão está falando de reações. Comportamento. Qual é o seu comportamento? Se reagirmos mal, nós vamos ali, irmãos, né, expor, mostrar que verdadeiramente dentro de nós a gente está ferido. Ainda precisa ser tratado, né? Precisa ser curado. Amém, igreja? Então vamos guardar esse segredo da sabedoria, que é muito importante, né? Aqui terminou então a separação, né, dos versos. Só quero recapitular aqui. Do 1 ao 9 é ser insensato, né? Não seja insensato, não deixe o seu coração desprotegido, não seja ingênuo, então não devemos fazer, né? E o que precisamos fazer? Boas amizades, temer ao Senhor e reagir positivamente diante da vida, diante do que a gente está passando, seja um não da vida, seja um sim, vamos ser positivos, acreditar que Deus está sempre no controle das situações, amém? Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus.
Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito, irmãos, que Deus sempre tem um propósito para nós. Eu confesso a você que eu não lembro de todo esse tempo de ministério que eu tenho, eu não lembro de ter pregado um capítulo inteiro mostrando bases assim. Então não é por acaso. Algo bom da parte de Deus o Senhor nos deu, nos entregou aqui hoje, né? Não rejeita não. Eu lembro da mensagem de domingo passado, né? Os avisos de Deus. Deus está nos avisando algo aqui que a gente precisa tentar. Depois volta a ler, né? Principalmente aqui, família, parte verso 1. Toda a mulher, mas não é só mulher, né? Todo ser humano precisa assumir a responsabilidade na edificação da sua casa. Não é jogar só para a mulher, não. É do homem, é do filho, é do pai, da mãe, do marido, da esposa, a responsabilidade de edificar o seu lar. Amém?